Olá, bem-vindos ao segundo podcast da série Visão de Mundo. Nesta etapa, com as apresentações, as sugestões de leituras de pensadores que superaram, enfrentaram e analisaram os momentos difíceis do século XX, em particular a Segunda Guerra Mundial, e dessas experiências nos legaram obras preciosas na construção do moderno pensamento liberal, que se apresentou como uma herança positiva desse século de lutas, de conflitos, na elaboração de uma ordem mundial de melhor entendimento entre as nações. Na sessão anterior, no podcast anterior, nós tratamos de Karl Popper, especificamente sobre o seu trabalho na filosofia das ciências. E um caro amigo que assistiu à nossa apresentação, ele lembrou que nós fizéssemos um apanhado ligeiro de uma obra de Popper, na qual aquela filosofia de ciência por ele apresentada, iluminada a partir da história dos primeiros filósofos na Grécia pré-socrática, como aquela elaboração de Popper se aplicou nas ciências políticas e sociais, e mesmo na história. É um livro que, antes de entrarmos no assunto de hoje, vale a pena nós mencionarmos A Miséria do Historicismo, de Karl Popper. É um livro pequeno, esse meu exemplar está um pouco manuseado, mas é um livro que é fácil de encontrar, e eu vou me permitir fazer aqui uma rápida leitura sobre um dos pontos principais desse livro de Popper. Um engenheiro social que acolhe o método da ação gradual que Popper defende nas reformas na sociedade, reconhecerá que apenas algumas instituições sociais brotam por força de um planejamento consciente, enquanto a grande maioria delas tão somente surge como imprevista consequência de ações humanas. Popper volta neste livro à sua tese, essencialmente da prudência na evolução do conhecimento. A abordagem da ciência da engenharia da ação gradual é essa. Sejam quais forem os fins em vista, essas pessoas prudentes, esses reformadores prudentes, procurarão atingi-los através de pequenos ajustamentos e reajustamentos que possibilitem melhoria contínua. Esses sim vão variar, desde uma acumulação de riqueza ou poder em benefício de grupos, distribuição de riqueza e poder, proteção de certos direitos de indivíduos e grupos e assim por diante. De toda forma, essa engenharia social pública ou política revelará as mais diversas tendências. E aí ele alerta, totalitárias ou liberais. Quem aceita a engenharia da ação gradual, tal como Sócrates, o quão pouco sabe que só errando aprendemos. Essa é a tese das conjecturas e refutações de Popper na filosofia da ciência, que ele aplica à ação política e social no mundo moderno. Mas hoje vamos deixar Popper, podemos voltar a ele no futuro, e vamos tratar hoje de um outro tema, de um outro assunto, no qual brilhou um teórico, um pensador do século XX, que acabou falando mais do que economia, tratou mais do que economia. Nós vamos hoje tratar de Friedrich August
von Hayek, um economista vienense, que escreveu um livro notável, O Caminho da Servidão. Essa edição que eu estou exibindo aqui é de 1994, publicada pela Biblioteca do Exército. Eu tenho o hábito de guardar bons tempos, né, em que os jornais faziam resenhas sobre bons livros, resenhas feitas por pessoas que conheciam o assunto. Eu tenho aqui uma nota, um artigo do Globo, de 4 de setembro de 94, redigido por Roberto Campos, na qual ele elogia a iniciativa da Biblioteca do Exército de comemorar os 50 anos do aparecimento do livro O Caminho da Servidão, obra máxima de Friedrich von Hayek. Ele elogia a iniciativa, mostrando a importância da obra de Hayek para a causa da liberdade humana, não só econômica. É interessante a menção que ele faz ao final do artigo. Vou ler. O Brasil, que há anos parecia caminhar a passos largos para o primeiro mundo, sente-se confuso pela obsolescência dos paradigmas ideológicos superados. As lições de Hayek devem fazer-nos pensar. Com sua enorme reserva de capacidade e dedicação, nossos militares devem pensar o Estado, dele exigindo modéstia e eficiência, num clima de respeito à livre iniciativa criadora do indivíduo. Fantástico, né? Globo, 4 de setembro de 1994. O artigo Uma Grande Notícia Cultural. Mas voltando especificamente ao Caminho da Servidão, a história desse livro é interessantíssima. O livro é muito mais, como eu assinalei, do que uma obra de economia. E a motivação desse livro é também muito interessante. Neste livro, escrito em meio à Segunda Guerra Mundial, já se aproximando do seu final, Hayek faz um alerta à sociedade, inicialmente à sociedade inglesa, sobre o caminho que ela estava trilhando. O mesmo caminho que a sociedade alemã havia trilhado e a tinha levado ao desastre, o caminho da servidão. Hayek fez um apelo, ele não acreditava que naquele momento a sociedade inglesa, o bastião do liberalismo no mundo, estivesse tão próxima de um desastre como o que acometeu a Alemanha e a levou à guerra e à destruição do país naquele momento. Hayek não acreditava nisso. Mas com muita competência, ele mostra a semelhança dos passos dados pela Alemanha e que a Inglaterra estava inadvertidamente dando na mesma direção. Isso porque cabe aqui um pequeno histórico do ambiente à época do que estava acontecendo e o que aconteceu posteriormente. A Primeira Guerra Mundial obrigou os países, não só o Ocidente, mas de uma maneira geral, todos os países, os grandes países envolvidos no conflito, a um controle cerrado por parte do Estado dos meios de produção, para direcionar o esforço de guerra. O caso mais conhecido é o tal do Ministério das Munições, na Inglaterra, cuidado de Lloyd George. E esse esforço direcionado pelo Estado na economia, de forma a obter o máximo rendimento dos recursos da nação para serem colocados na linha de frente, no esforço de guerra, ele gerou uma maneira de pensar e de governar esses países, não só durante a guerra, mas depois da guerra. Esse poder que o Estado alcançou, que os Estados, de uma maneira geral, estiveram decididamente envolvidos na guerra, Inglaterra, França, particularmente,
legou a esses estados uma maneira de gerir a economia marcada por uma decisiva interferência do Estado. Coincidentemente, uma das pessoas notáveis que estavam inseridas nesse processo, Keynes, que acompanhou as negociações de Versalhes, que se tornou um advogado das nações vencidas, mas que tinha uma tendência de estatizante, inclusive pela sua experiência na Inglaterra, era um membro da elite inglesa. Ele escreveu obras notáveis, Consequências Econômicas da Paz, Tratados do Dinheiro, e uma série de artigos no jornal The Guardian também, em que ele desenvolveu uma poderosa teoria econômica sobre a moeda. E a preocupação naquele momento era o aumento de preços. Na Áustria, ao mesmo tempo, estava se desenvolvendo o pensamento de uma escola austríaca de economia. Nós vamos ter nessa escola o nome mais notável, Ludwig von Mises, que se tornaria o mentor de Hayek. E essa escola se baseava na observação da moeda, do comportamento da moeda e da economia de uma forma mais prosaica. Não grandes esforços de mobilização de guerra, mas o que estava acontecendo no cerne da inflação, que era a grande preocupação econômica da época. A Alemanha, a Áustria e os países da Europa Central. Era uma visão mais terra a terra, enquanto a visão de Keynes era mais idealista, de largos horizontes. Tudo isso vai se tornar uma discussão que vão ser traçadas as linhas divisórias entre um pensamento e outro, quando ocorre o grande desastre de 29, que muda o panorama econômico do mundo. E leva, então, a formas distintas de se pensar em como corrigir aquele grande problema. A escola keynesianista desenvolveu, a partir da sua visão da capacidade do Estado de interferir e de influir na economia, de corrigir o rumo da economia, ela desenvolveu uma prática de intervenção através de emissão de moeda e até mesmo contenção de preços. Enquanto a escola austríaca, nessa altura já despontando Hayek, ela advogava, ela tinha uma aproximação mais prudente, mais pessimista, que negava essa capacidade do Estado interferir sucessivamente e exitosamente na economia para corrigir os erros. O que é interessante é que quem não leu Keynes e não leu Hayek, os nazistas na Alemanha, aplicaram muito bem a teoria de intervenção do Estado na economia para tirá-la daquela recessão que havia se iniciado em 29. As autobahns, a mobilização do rearmamento, as autoestradas, as autobahns, as autoestradas alemãs e toda uma série de obras públicas. A Alemanha nazista tinha navios enormes de passageiro para os trabalhadores, quer dizer, era um regime socialista em construção. Essa prática na Alemanha deu certo para tirar, por razões diversas, que aqui não cabe, não temos tempo de discutir, deu certo em tirar a Alemanha da recessão. Foi o primeiro país do Ocidente a sair da recessão. Isso soou como um sucesso da intervenção do Estado na economia para salvar um país de um desastre, de um grande problema econômico. Infelizmente, porque essa intervenção trouxe consequências gravíssimas na vida social, política e no relacionamento da Alemanha com os outros países. Vale a pena de lembrar que os Estados Unidos também seguiram uma linha aproximada à de Keynes. Em 1937 houve e essa linha não deu certo. Em 1937 houve uma piora, quase uma segunda recessão nos Estados Unidos, a qual só seria superada nos Estados Unidos pela mobilização da Segunda Guerra Mundial. Todo esse panorama levou Hayek a escrever esse livro, que é um poderoso alerta contra os riscos da estatização do planejamento centralizado pelo Estado
nas nações democráticas, que podem correr o risco de inconscientemente tomar esse caminho da servidão. Não esperem desse livro um livro de economia. Hayek era professor de Direito na Universidade de Viena. Esse livro trata de filosofia, de direito, de ética e de história e de política também. Então é um livro, como nós gostamos de falar hoje em dia, multidisciplinar, que é atualíssimo para nos alertar dos riscos a que nós estamos hoje submetidos a uma intervenção, a uma tendência, a uma aceitação por parte da sociedade no poder do Estado de resolver as grandes questões econômicas que preocupam qualquer sociedade moderna. É uma leitura agradável, uma leitura muito útil, como eu disse, aos nossos dias, e recomendamos que procurem, tanto em livrarias antigas, as edições que contêm os sucessivos prefácios da edição inglesa, a edição americana e os dois posteriores prefácios a edições inglesas, porque diz muito dos momentos. Hayek receberia em 1974 o Prêmio Nobel de Economia, uma solução salomônica, né, da Academia de Ciências de Estocolmo, que também deu a Gunnar Myrdal esse prêmio. Dividiu o prêmio entre Hayek e Myrdal, que era um defensor da linha mais socialista. De toda forma, Hayek é o autor do principal libelo, do maior libelo do liberalismo, não só econômico, mas como forma de vida, um defensor da liberdade, né, na sua mais alta expressão. Até a próxima, então.